Uma boa tarde de segunda-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera. É hora de informação. Está no ar, Boletim Primavera. Representantes do Ministério da Fazenda participaram de debates sobre proposta de reforma da Previdência organizado em São Paulo. Confira. O debate organizado pela editora de uma das revistas de maior circulação do país reuniu professores, economistas e os secretários de acompanhamento econômico e o da Previdência do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida e Marcelo Caetano. Os dois foram questionados sobre a necessidade e a importância da reforma da Previdência. O maior problema é que o Brasil ainda é um país novo, não mais será daqui a 20, 30 anos, e o gasto com Previdência, independentemente do crescimento da economia, vai aumentar muito rápido. O Brasil vai passar por um processo de envelhecimento muito rápido e o gasto previdenciário é explosivo. O economista Marcos Lisboa, que participou do debate, defendeu a realização da reforma como o principal meio de se evitar um colapso nas contas públicas, como, por exemplo, a situação enfrentada atualmente por estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Agora estamos com um problema severo, não apenas na Previdência dos Trabalhadores do privado, mas a gente está vendo as consequências da folha de pagamentos e aposentadorias nos estados. A crise que o Rio de Janeiro chegou, que não consegue mais pagar fornecedores, que não paga professores, que está gerando uma crise na segurança, né? E essa crise ela vai se agravar. Além das questões levantadas pelos participantes do debate, perguntas foram feitas por internautas via redes sociais. Uma delas foi sobre aposentadorias de risco. A aposentadoria especial na reforma ela também está mantida, mas não para uma exposição ao risco, né? Mas para uma exposição efetiva a algum agente nocivo. Tá? Só que o que acontece, como a gente está jogando a regra permanente para 65 anos para homens e mulheres, né? A gente está permitindo a existência, sim, de aposentadorias especiais, mas elas teriam um limite de redução. Outro internauta perguntou se a reforma também vai abranger a classe política. Essa reforma da Previdência vai no sentido correto. Funcionário público passa a ser igual à regra, funcionário público federal, a mesma regra do cidadão. Político, deputado e senador que anda em carro preto, a mesma regra do cidadão. Então, assim, a gente tem que caminhar nessa direção. Entre as dúvidas apresentadas pelos debatedores e internautas, não faltaram as que para muita gente são as mais polêmicas. A escolha da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres e a idade de transição do atual regime previdenciário para o novo, proposto pelo projeto de reforma. Ter uma idade mínima igual, de 65 anos para todo mundo. Agora, existe um processo de transição no meio do caminho, entre o que é hoje e o que será no futuro. Tá? Então, está se igualando homens e mulheres, urbanos e rurais, mas não da noite para o dia. Tem uma transição no meio do caminho. E a transição que está sendo proposta, ela leva 20 anos. A aposentadoria de trabalhadores rurais também foi questionada. A gente reconhece a especificidade do trabalho rural, mas passa a demandar um vínculo contributivo individual, né? Então, não vai ter uma alíquota alta para essa pessoa. Quer dizer, vai ser um tratamento, fazendo um paralelo, né, parecido com um microempreendedor individual no setor urbano. Ao fim de 2 horas de debate, várias dúvidas foram sanadas. E o consenso que ficou para os participantes, a necessidade da reforma da Previdência. Hoje, com ou sem reforma, nos próximos 3, 4 anos, o gasto que mais vai crescer é o gasto com a Previdência. A reforma agora é para começar a equilibrar essas contas lá na frente. Se a gente não fizer hoje, a situação será muito grave. Nós estamos precisando de uma elite que se some ao esforço da reforma, num debate aberto, transparente, embasado por dados. Mas que todo mundo reconheça que, olha, o problema é nosso. Vamos cuidar dele? O Brasil irá adotar dose única para vacinação contra a febre amarela. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde. Nem o choro da pequena Lívia faz a Luana, mãe de primeira viagem, desistir de levar a filha para tomar as vacinas obrigatórias do calendário. Ela só vai receber a picadinha que protege contra a febre amarela em junho, quando completar 9 meses de vida. Mas a mãe está tranquila porque está seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde. Todo mês, né, procuro vir no dia para não ter nenhum problema e ela ficar protegida, né? Depois dos 9 meses de vida, a Lívia estará protegida e não vai mais precisar realizar nenhum reforço da febre amarela. É que o Ministério da Saúde anunciou que a partir de agora, a vacina contra a febre amarela será aplicada em dose única. Reavaliando os novos estudos,
nós decidimos adotar a recomendação da OMS para todo mundo que passa a valer no Brasil, que é uma dose única de vacina de febre amarela para toda a vida. Portanto, quem já tomou alguma dose não precisa mais se vacinar. O Ministério anunciou também que está preparado para realizar o fracionamento das doses em casos de emergência, o que garante que um maior número de pessoas seja vacinada. Isso só deve ocorrer se acontecer casos de epidemia em zonas urbanas do país. Desde o início do ano, já foram notificados 1.987 casos da doença, 586 foram confirmados, 951 descartados e 450 estão em investigação. Estão disponíveis para a população em abril 9,5 milhões de doses da vacina. 3,5 milhões foram adquiridos pela Organização Mundial de Saúde e vão ser distribuídas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outras 6 milhões de doses também estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país e já fazem parte da produção mensal da Fiocruz. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a epidemia está controlada, mas que o governo continua vigilante, em especial nos locais de maior incidência da doença, e garantiu que não vai faltar vacina para ninguém. Não faltam vacinas. O que nós estamos nos preparando é para a necessidade por novos resultados de acompanhamento da transmissão da febre amarela, que novas áreas entrem em recomendação. Neste mês, mais de 7 milhões de brasileiros têm direito ao saque nas contas inativas do FGTS. Desde sábado, mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal estão abertas das 9 às 3 da tarde. Hoje, amanhã e quarta-feira, elas abrirão 2 horas mais cedo. O valor disponível neste mês de abril é de 11 bilhões de reais. Ao todo, são 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm direito ao saque, como esta analista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem R$10 mil para receber de 8 contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. Então já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2.100 agências da Caixa vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir 2 horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. Nós estamos falando de cerca de 7,5 milhões de trabalhadores que têm direito agora nessa nova fase do calendário, que são os nascidos em março, abril e maio. Então a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa do valor total de algo em torno de 35 bilhões de reais a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores das contas inativas. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!